A fim de configurar o DNS, nós temos que sempre ter em mente quais são os arquivos que permitem essa configuração. De fato, a gente tem dois tipos de arquivos. Um arquivo para dizer que o nosso servidor é responsável por um domínio e um arquivo para fazer a tradução de nomes para números. Existem outros arquivos, por exemplo, para fazer a tradução de número para nome. Mas nós queremos fazer uma configuração simples. Queremos definir um servidor de nome que seja responsável por um determinado domínio. No nosso exemplo, o domínio se chamará marcelo.com. Em primeiro lugar, nós temos que virar administradores do sistema. Os arquivos, após a instalação do bind, os arquivos ficam dispostos no diretório /etc /bind e são esses. Temos ali um arquivo chamado bind.keys, um chamado db.0, db.127 e assim por diante. O primeiro arquivo que nós precisamos configurar é o arquivo que define que nós somos responsáveis pelo domínio marcelo.com. Esse arquivo é o arquivo named.conf.local. Então vamos editá-lo. Os parâmetros exatos do que deve ser configurado, de quais são os atributos que têm que ser colocados, estão no material disponível no Moodle. Esse vídeo é muito mais para a gente poder perceber, acompanhar uma configuração de DNS. Bom, para definir que nós somos responsáveis pelo domínio Marcelo, a gente tem que criar uma zona que diga isso. A sintaxe é esta. Então, definimos uma zona chamada marcelo.com. Marcelo.com fica entre aspas. A seguir se abre uma chave. Dentro das chaves, na verdade, se define o tipo dessa zona. No caso aqui, master. Que é diferente de slave, no sentido de que o arquivo estará no próprio servidor, o arquivo de tradução de nomes para números. E logo a seguir um parâmetro chamado file, que indica o local do arquivo que tem as traduções de nome para número IP. A gente não pode se esquecer dos pontos e vírgula após cada uma das linhas, inclusive após a chave final. Salvamos o arquivo. E agora nós vamos definir o arquivo que contém as traduções. Para fazer isso, a gente utiliza um arquivo modelo, um arquivo que de certa maneira já faz uma tradução de nome para número IP. Esse é o arquivo db.local. Eu não devo escrever sobre este arquivo, porque este arquivo tem uma função aqui. Devo, no entanto, fazer uma cópia desse arquivo e trabalhar nesta cópia. Ora, no named.conf.local, eu determinei que o meu arquivo de tradução se chamaria db.marcelo. more named.conf.local. Pode-se ver que o nome do arquivo de tradução é db.marcelo. Então eu vou copiar o que está em db.local para um arquivo novo chamado db.marcelo. Esse é um comando de cópia de um arquivo para o outro no Linux. E vou editar esse arquivo. Para eu poder modificar esses parâmetros, eu tenho que ter um material de aula que indica o significado de cada parâmetro. Nesta primeira linha aqui, a gente está dizendo qual é o tempo de vida dos registros deste arquivo.
Na segunda linha, a gente tem um registro SOA, que tem que existir em toda a definição de domínio. Nesta linha, o que nós vamos fazer é modificar, em primeiro lugar, o nome da máquina. O nome da máquina para este domínio não é localhost. O nome da máquina é um nome que eu queira dar para esta máquina dentro do domínio marcelo.com. Então eu vou chamá-la de ns. Devo digitar aqui ns.marcelo.com. Eu tenho que necessariamente terminar por ponto, senão vai ser acrescido ao final deste nome novamente todo o domínio. O segundo parâmetro que eu tenho que modificar é o usuário responsável por esse servidor de DNS. Ora, o usuário responsável no nosso caso é aluno.marcelo.ns, que é o nome da máquina, .marcelo.com. Ainda neste registro SOA, eu devo modificar o número serial para o formato mais adequado, que é ano, mês, dia, versão 2012-040701. Este é o número serial que eu vou utilizar neste momento para este arquivo. A partir daí, nós temos que editar os registros que fazem a tradução de nome para número. Tem de haver um registro do tipo NS. Este registro NS indica quem é o servidor de nome. Ora, o servidor de nome é a própria máquina, portanto, o registro NS tem que ser ns.marcelo.com. A seguir, nós temos que definir os registros A. Os registros A são justamente aqueles que traduzem de nome para número IP. A primeira tradução que eu obrigatoriamente tenho que fazer, e devo fazer em primeiro lugar para não me esquecer dela, é a tradução do nome da própria máquina, do próprio servidor de DNS. No nosso caso, o nome dele é NS. Então a gente coloca NS, INA, e coloca o número IP. Ora, o número IP da minha máquina é 92.168.150. A seguir, a gente acrescenta outros registros. Então, se o meu domínio tem um servidor de páginas, provavelmente ele vai se chamar www. Eu boto lá www in a e boto o endereço dele. Bom, no exercício a gente inventa endereço. Então, www vai ser o 51. Ah, eu tenho um servidor de e-mail. Então, vou botar lá smtp in a, olha, em A 192.168.152. Quem define os nomes sou eu mesmo. Eu, administrador desse servidor, administrador da rede. Eu elimino este registro de baixo, que na verdade servia para IPv6. Pronto, temos a definição de um arquivo que traduz os nomes do domínio marcelo.com para número IP. Ele é simples, ele foi copiado do db.local e foi modificado para abrigar este domínio. Existem algumas coisas importantes. É necessário, por exemplo, botar ponto no fim dos nomes. Quando nós não colocamos ponto no fim dos nomes, como nesta linha ns e ina, na verdade nós estamos dizendo ns.marcelo.com. O domínio é acrescentado ao fim de um nome que não apresenta ponto. Quando a gente utiliza arroba, na verdade a gente está mandando colocar aqui o domínio. Então no registro INNS eu estou dizendo que o domínio marcelo.com é de responsabilidade da máquina ns.marcelo.com. Então não há uma dificuldade tão grande assim. O que a gente tem que se habituar com estes arquivos. Devemos fazer os nossos próprios manuais para entender melhor, para criar esquemas mentais que nos permitam criar rapidamente as definições de domínios dentro de um servidor DNS. Vamos salvar o arquivo.
Após salvar os dois arquivos, nós temos que reinicializar o serviço. Para reinicializar o serviço, digitamos service bind 9 restart. Ele restartou, ele reinicializou. Para testar se as nossas configurações deram certo, a gente deve utilizar o programa NSLookup e digitar algum desses nomes que nós criamos para ver se o servidor consegue traduzir. Não conseguiu. Não conseguiu porque eu botei marcelo.com.br. O domínio que eu criei é marcelo.com.